Bom, então assim, ó, vou passar um pouquinho sobre a introdução e orientação a objetos em PHP, né? Então, vou pegar o fundamento básico de como eu crio uma classe, como eu instancio uma classe, utilizando a linguagem PHP. Estou pegando documentação aqui, o que, que eu preciso, né, para fazer essa história rodar, né, fazer funcionar o PHP, o que, que nós vamos usar de ferramentas aí. Tem que ter um navegador web, qualquer um deles, né? O NetBeans vai ser a ideia que eu vou utilizar. E tem que estar rodando o servidor do Apache para interpretar o PHP. Então essa será a estrutura. Trabalhar em cima aí do NetBeans. Bom, primeiramente eu vou criar o meu projeto no NetBeans. Criar um projeto novo. Uma nova aplicação PHP. Vou chamar esse projeto aqui de videoaula 1 OO. Videoaula 1 OO. E aqui eu vou salvar lá no meu servidor, lá na pasta do Apache, onde eu, no caso aqui do EasyPHP, onde eu quero salvar o meu projeto. Então, eu vou colocar aqui o mesmo nome do projeto. Aqui é importante evitar colocar espaço em branco, toda aquela história, para evitar problemas aí na hora de rodar, na hora de encontrar o que nós queremos. Então, está aqui o TF8, aqui o diretório destino, né? O diretório destino, então, vai ser o EasyPHP lá, a www, que é onde vai rodar. O nome do projeto mantive o mesmo nome da pasta. A única alteração que eu preciso fazer aqui é que o meu servidor local roda na pasta 8888. Então não dá para ser só localhost no meu caso, né? Então aqui estou criando meu projeto. Aqui já abriu uma página padrão, no caso dessa minha versão NetBeans, né? Para um HTMLzinho já com algum PHP. Beleza. Então assim, para começar, para ver o início da programação orientada a objetos com PHP, vamos começar pelo princípio básico, né? Que seria a criação da classe. Então, eu vou criar primeiro o meu novo arquivo, vou lá no source files, né, nos códigos fontes, vou dar um new PHP class, classe PHP. Vai depender da versão do NetBeans de cada um, né, do idioma que está sendo utilizado. Então, a primeira classe que eu vou criar é a classe de usuário, por exemplo. Então, eu vou colocar uma convenção que não, na nossa classe, que vai ser sempre o nome da classe, .class.php. Mas isso é uma convenção nossa, uma convenção para utilizarmos nos exemplos. Ele vai criar minha estrutura de classe. Ele colocou aqui o usuário class. Versões mais novas do NetBeans já tiram esse class. Tem que tirar na mão. Então, estrutura básica. Palavra reservada a class, nome da classe, entre chaves o conteúdo da classe. Certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer vai ser definir os atributos. Então, eu vou criar aqui alguns atributos com relação ao usuário. Por exemplo, tem que colocar se ele é público ou privado. Bom, primeiro momento eu vou colocar tudo público. É um encapsulamento que está sempre presente. Vou botar public nome, public idade, public, sei lá, endereço. Então, três atributos que eu criei para a minha classe de usuário. Então, se ficou tudo certinho aqui, o atributo vai ficar em verde no NetBeans. Fica em verdinho, significa que deu certo. Então, eu criei três atributos. Eu não coloco tipagem neles, né? Não tem que colocar tipagem no PHP, não. Então, eles ficam, né, à mercê do que nós vamos atribuir lá no PHP. Lá no meu index, no caso. Então, aqui eu criei a classe. Então, agora o que nós vamos fazer? Utilizar essa classe. Primeira coisa, tratar de fazer atribuições e tratar de colocar valores a estes atributos da minha classe de usuário. Bom, para testar essa classe de usuário, eu vou utilizar o meu index, que está no mesmo nível da minha classe aqui. Então, o que eu tenho que fazer, antes de sair utilizando a classe, é referenciar
este meu arquivo para que o meu index encontre a classe. Ele não vai encontrar automaticamente, eu preciso indicar para ele, né, aqui qual é a classe que ele se refere, qual classe que eu vou querer utilizar, ou quais classes que eu vou querer utilizar. Então, para fazer isso, é como se fosse incluir um cabeçalho, incluir um arquivo externo qualquer, é a mesma coisa que no estruturado quando eu faço inclusão de outros arquivos no meu arquivo PHP. Então, include once e aqui eu coloco o nome do arquivo. Usuário, aqui tem que acertar tudo, né? Maiúsculo e minúsculo, acertar toda a parte. Usuário.class.php. Então, aqui fiz o include da minha classe de usuário. Bom, então aqui o que eu vou montar basicamente aqui é um textinho, só para dizer alguma coisa aqui, né? Então, testando classe no PHP. E aí vou trabalhar em cima da minha classe. Bom, aqui ela está definida. Bom, a primeira coisa que eu faço para trabalhar com a minha classe, né, é criar um objeto para instanciar essa classe. Então eu vou criar uma variável, obj_usuário, por exemplo. Poderia ser qualquer nome aqui, né? Obj_usuário. Coloquei como precedente obj para dar ideia de objeto. Mas poderia ser qualquer nome de variável. Né? Igual a new usuário. Pronto. Então aqui eu já coloquei a minha classe instanciada. Então aqui eu criei um objeto da classe usuário. Com isso, eu posso agora acessar todos aqueles atributos que eu defini na minha classe de usuário. De que forma? Obj_usuário. E aqui no PHP, né, na maioria das linguagens, nós utilizamos o ponto. Aqui no PHP é a flechinha que permite que eu acesse os atributos e métodos da minha classe. Então, eu tenho ali o endereço, a idade e o nome são os atributos que eu defini na minha classe de usuário. E o NetBeans já me deu uma força, já apresentou os meus atributos na tela. Então, eu vou colocar aqui nome. Colocar também uma idade. O tipo é dinâmico, então eu coloco o que eu quiser aqui e ele vai assumir. E vou atribuir o endereço. Então aqui coloquei um nome, uma idade e um endereço. Bom, se eu rodar esse cara aqui agora, rodar o arquivinho, dá para notar que ele não exibiu nada. Então ele só simplesmente colocou testando classe PHP, não me deu erro, mas não me exibiu nada. Então agora o que eu vou mostrar é como nós podemos usar esses atributos. Então, bom, beleza, tá, estou atribuindo. Agora como é que eu posso jogar eles na tela? Como se fosse uma variável qualquer, né? Poderia usar aqui um pezinho aqui, exibindo os valores dos atributos. Como é que nós poderíamos fazer isso aqui? Vem aqui então primeiro nome, chamo o PHP e dou um eco no atributo. Quer dizer, atribuir, agora eu jogo o valor na tela. Não tem mistério, como se fosse uma variável qualquer. Né? Objeto usuário, nome, por exemplo. Está feito, está jogando na tela o objeto, né, o valor do atributo nome. Aí eu poderia criar, por exemplo, a idade. Não vou fazer para todos, vou fazer só para os dois primeiros aqui. Idade. Idade é a mesma coisa. Né? Vou pegar aqui.
nome e idade. Então ele vai jogar na tela o valor que eu atribuí ali em cima. Poderia vir de outro lugar, né? Mas neste caso jogaria na tela o valor ali de cima. Se eu rodar de novo, tá ali, ó. Nome João da Silva, idade 10. Então ele já exibiu os valores dos atributos. Já fez essa parte aí para nós. Bom, então essa aqui seria então a atribuição de valores para atributos e exibição dos mesmos logo abaixo. Então a primeira videoaula vai ser essa parte de atributos mesmo, né? Se eu colocar um atributo novo, automaticamente esse atributo vai estar disponível para mim trabalhar aqui. Então assim, se por acaso eu fizer isso aqui, ó, e ele não me sugerir, é porque tem coisa errada lá na classe. Então, tá tudo certinho, ele já vai me sugerir. Se ele não estiver me sugerindo, desconfia porque tem problema. Tem algum problema aí na hora de definir as minhas situações. Então, o que é importante pegar aqui para que é a base do negócio? Para mim usar uma classe, bom, crio ela do jeito que nós estamos vendo aqui. Para mim utilizá-la, eu venho aqui, tenho que fazer o include, senão não vai funcionar. Instancio e utilizo atributos. Depois nós veremos métodos, né? Se eu quiser ocultar aquela história do encapsulamento, né? Se eu quiser, por exemplo, esconder o endereço, eu troco para private. Então, o encapsulamento privado. Ó. Aí ele até vai dizer que, bom, eu tenho um atributo privado, não uso ele nunca, né? Para que eu teria ele? Mas isso aí depois vai ser utilizado. Automaticamente, se eu rodar agora esse meu programa aqui, essa minha página, deu zebra, né? O que aconteceu aqui? O que ele está dizendo? Não posso acessar propriedade privada usuário endereço. Então ele está me dizendo que eu não posso acessar porque endereço está privado. Então foi o que nós acabamos de fazer. Quer dizer, endereço eu não posso mais atribuir. Está privado. Então essa é a parte do encapsulamento, né? Um pouquinho privado e público, pode ser protegido também, mas privado e público seria nesses dois moldes aí, certo? Então a primeira é isso.